Oi, Cá. Tudo bem, querida? Entrou antes da convidada. Boa noite, que legal que você veio. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo direitinho aí, Cá? Oi, Tássia. Bem-vinda. Chegaram antes da convidada. Olá, Bruno, Andréia. Cheguei! Olá, Lu. Tô dando oi para todo mundo. Oi, Paulo. Tudo bem, Paulo, querido? Você Eba! viu que a Cá falou que estava sem áudio? Vocês estão escutando a gente? Ou será que só a Cá que estava sem áudio? Pois é. Vocês estão ouvindo bem? Eu e a Lu, como é que tá? Faz um joinha aí para ver se vocês estão me ouvindo. Adoro cegonha, adoro ser cegonha. Oi, Mari, tudo bem? Ai, Estão querida ouvindo bem eu Mari. e a Lu? Tudo bem, Mari, no som? Sim, estão ouvindo. Acho que foi só a Cá que estava meio com um problema no áudio. Devia ser com dela também. Perfeito. Maravilha! Que gostoso, Lu, ter você aqui, amiga. Que Delícia, gostoso. querida! Muito Lu é bom. uma Obrigada pessoa pelo convite. difícil, mas eu consegui trazer ela para nossa toca. E a gente vai ter Delícia. um papo muito gostoso hoje, Lu. Que delícia que você está aí. Ah, Seja muito obrigada. bem-vinda. Para Obrigada, quem querida. a maioria de vocês já conhece a Lu, com certeza, mas eu vou apresentar ela rapidinho. Bom, primeiro ela é minha amiga. Nós nos conhecemos porque os nossos filhos estudaram juntos na escola desde 1 aninho de idade, né, Lu? Então, nós Pois nos é. conhecemos sendo mães, né, de amiguinhos. Então, é legal porque a gente foi conhecendo e vendo. Eu falei, nossa, a Lu é médica, olha, gineco-obstetra. Ela foi vendo que eu era psicóloga e a gente acabou se tornando, além de amiga, parceiras profissionais. Sempre que tem alguém para indicar ginecologista, eu indico ela. Ela já me indicou também pacientes dela, marido de paciente. E tem sido uma delícia essa parceria, né, Lu, na vida e na profissão. Essa parceria é uma delícia mesmo. Para quem é minha paciente e não conhece a Bia, como ela falou, ela já se apresentou também. Antes de mais nada, ela é minha amiga, mãe do Guigo, que é amigo do Dudu, desde pequenininho. E são os presentes que, engraçado, que os nossos filhos nos dão, né, Bia? Eu falo que os meus filhos me deram tantos presentes maravilhosos, você, a Mari, a Ká. Então, assim, são coisas que a vida acaba nos trazendo de presente através dos nossos filhos. Então, a Bia é minha amiga, é psicóloga, e eu tenho o prazer de compartilhar pacientes com ela. Isso é muito gostoso, porque a gente confia, sabe que é uma boa profissional. Então, ela acaba cuidando muito, não só das minhas pacientes mulheres, mas dos maridos das minhas pacientes também. Porque eu também. É engraçado que a minha profissão, apesar de ser gineco, eu gosto de cuidar da família, mais do que só da mulher, né? Eu acho que eu tenho esse Exatamente. jeito de ter um olhar para a família. E a Bia, além de ter o consultório particular como psicóloga, ela tem um projeto muito bacana que chama Toca Convite ao Cuidado, que é esse o Instagram. E Isso. Bia, conta um pouquinho o que é Toca, o Convite ao Cuidado, porque eu sempre dá uma impressão de ser uma terapia em grupo, mas eu acho que é muito além do que isso, não é uma terapia em grupo, mas acho que você, nada melhor do que você falar o que é esse projeto que você tem junto com a Jo, querida. Sim, esse é um projeto que nasceu há mais de 4 anos atrás. Eu estou há 4 anos parceira da Joana, que foi quem criou esse projeto. Ele chamava originalmente Cuidando de Quem Cuida, mas nós queríamos desde o começo trocar o nome, porque vários projetos existem com esse mesmo nome. Mas a ideia é essa, é cuidar daquele que cuida, né? Então ele virou a Toca. A Toca é um lugar de refúgio, onde a gente fica quietinho e aquieta para se cuidar, para se ouvir. Então, a toca é esse lugar quentinho e que a gente chama as pessoas para acolhê-las, né? Então, a gente trabalha muito com reflexões, com dinâmicas, onde a gente troca figurinha, é um trabalho em grupo, não é terapia em grupo, mas é muito terapêutico, porque quando a gente fala e a gente compartilha e a gente ouve o outro,
às vezes seja pela identificação e falar, nossa, eu também penso assim, ou pela diferença de falar, nossa, eu nunca tinha pensado isso. É muito rico, as pessoas se conectam de uma maneira muito bacana, se soltam e conversam muito ali e trocam muita figurinha. Então, a Toca tem vários projetos voltados, às vezes, para a mãe. Então, tem o Toca Materna. A gente está louco para criar o Toca Sênior, para o pessoal 60 a mais que está em casa sozinho na quarentena, precisando de uma escuta, de um acolhimento. A gente tem agora, na quarentena, surgiu o Tocando a Vida, que é um projeto que a gente reúne mesmo pessoas que querem, nesse momento da quarentena, trocar figurinha e refletir sobre o que está acontecendo e o que fazer para tocar a vida anyways, né? Então é isso, a Toca é um lugar onde a gente convida as pessoas a se olharem e se cuidarem. Inclusive eu quero dizer, né, Lu, que a gente acabou escolhendo esse tema do autocuidado, porque ele é muito importante mesmo, e é isso que a gente convida as pessoas a fazerem, né? A cuidar de si para estarem bem, para poderem cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, das pessoas, enfim. E no teu caso, né, doutora, cuidar dos pacientes. E por isso eu falo que eu só consigo cuidar bem dela se eu estiver cuidando de mim. Porque, em primeiro lugar, eu preciso estar bem para poder cuidar do outro. Então, isso não serve só para mim, né, como médica, como ginecologista, mas acho que para todo mundo. A gente precisa aprender a cuidar um pouquinho da gente. Por isso que esse tema foi escolhido a dedo, porque Sim. Eu acho que não é só... A gente não está falando só de mulheres aqui. Como eu disse, a gente está falando da família e abrange todas essas pessoas, né? Eu acho que a minha mãe vai adorar essa história do Toca Sênior, ela já está aí na live. Olá, e eu acho que Sandra, ela vai adorar. Vem cá que eu cuido de você. Dá um colo, delícia, delícia. E é verdade, delícia. A Lu falou assim, né? Vamos escolher falar não só para mulheres, que ela é gineco, obstetra, então normalmente os temas são femininos, mas a gente quer falar para homens também, solteiro, casado, né? Enfim, que more sozinho, ou que mora ainda com a família original, ou que já seja casado e mora com a sua esposa, seus filhos, enfim, é para todo mundo. Por isso que a gente falou da família. Da família, porque a mulher, quando menstrua, ela já vai ao gineco, né? Então ela sempre tem um médico, né? Que a gente, como gineco, passa a ser, além de ginecologista, uma pessoa, uma médica da família, uma ginecologista, uma clínica geral também, aonde a gente vai indicar profissionais. E eu sinto muito que os homens, infelizmente, não têm esse médico. Ele não tem um ginecologista. Então, quando os homens acabam participando, a Catarina, o Paulo, né? Às vezes, eles participam um pouquinho da consulta. Eu falo que eles fazem um pouquinho parte da minha vida também. E eu adoro poder cuidar desses homens de alguma maneira também. Por isso que quando você me falou, Lu, e me convidou para fazer essa live, eu falei, ai, Bia, eu queria... eu já ajudo as mulheres, mas eu queria tanto falar também, além do público feminino, falar para os homens, porque eu acho que a gente tem que abraçar essa família. A gente tem que abraçar esse adolescente, a gente tem que abraçar esse marido, a gente tem que abraçar esse avô. Então, além das mulheres, eu queria abraçar a família toda. Por isso que eu pedi que fosse um tema que abrangesse os homens também. Porque eu queria, de alguma maneira, ajudá-los. Tem toda a razão, Lu, e eu percebo atendendo, né? Eu atendo aí há 24 anos em consultório, jovens e adultos, e o meu público nesses anos todos, em grande parte, é feminino também, como você, né? O seu totalmente, mas eu comecei a atender mais homens de uns anos para cá, e eu percebo que eles estão se abrindo bastante para a coisa de se olhar, de se cuidar, de se rever, de transformar o que não está legal. Então, isso é muito bacana de ver e eu vejo grandes resultados, não só neles, como isso reverbera na esposa, nos filhos, no clima da casa, né? Então, olha, parabéns para os homens que se cuidam, muito bacana. Ai, morro de orgulho, adoro. Eu vi agora, teve Dia dos Namorados, e foi interessante que eu ia vendo as fotos, né, dos casais. E é tão bacana porque eu falo, gente, eu cuido desse casal. Eu cuido não só dela, eu cuido dele. Então, você vai reconhecendo os homens que vão no consultório. Então, é muito bacana. E é um tema muito bacana, o autocuidado. Exatamente. Né, Bia? Então, chama os maridos para a sala, porque essa live serve para eles também.
Fica a dica aí, mulherada. Pode chamar os maridos, tá bom? Aproveita. Então, só para dizer o que a gente vai falar, resumão da live, é o autocuidado dentro da família e nas várias fases da vida. Então, antes de você escolher uma profissão e depois de você virar um profissional, será que o seu autocuidado mudou? Você deixou de cuidar de você um pouquinho mais porque você foi trabalhar e agora você tem que dar conta do trabalho? A gente vai falar também antes e depois da vida de casado. Então, quem é casado antes de casar se cuidava mais e depois de casar deixou de se cuidar ou não? Ou ficou igual? Começou a se cuidar mais porque casou? Não sei, né? E a gente vai falar também da quarentena, como é que está o autocuidado aqui na quarentena, né? Porque a coisa mudou de figura. E vamos falar também depois de ter filhos, porque é isso, quando a gente tem filho, o nosso foco vira os filhos e muitas vezes a gente fica lá no final da fila e às vezes não dá tempo de cuidar da gente. Então, a gente vai falar disso tudo hoje aqui para vocês. Eu acho que a gente podia começar, Bia, falando um pouquinho do autocuidado. O que mudou nessa quarentena, né? Porque o que eu tenho visto no meu consultório, Bia, muito, eu acho que assim, todo mundo pensava como autocuidado muito na questão física, né? Então, acabava comendo bem, achando que fazendo exercício comer bem, então estava se cuidando, né? Então, eu acho que foi um estigma muito grande por anos a questão, o autocuidado relacionado especificamente à parte física. Então, no comer Verdade. bem, no malhar e fazer exercício. E, de repente, eu acho que veio essa pandemia para escancarar tudo, né? Para mostrar o seguinte, que o autocuidado, ele não quer dizer só a parte física, né? Não adianta eu comer bem e fazer exercício se eu não cuidar também da minha parte emocional, da minha parte espiritual, da minha parte intelectual, da minha parte financeira, da minha parte social. E eu acho que nessa pandemia isso meio que explodiu. E a gente começou a perceber que, de repente, a gente não consegue fazer exercício como a gente conseguia antes. E o exercício libera uma substância no nosso corpo que chama-se endorfina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, dá um prazer muito grande para nós quando a gente pratica exercício. E, de repente, a gente foi bloqueado, não dá para fazer exercício como a gente fazia. Então, muitas pessoas, eu percebi, precisando da ajuda emocional, psicológica, e o número de pacientes que me procuraram com problemas emocionais, precisando até de medicação, aumentou muito mesmo. E eu vou falar até um pouquinho por mim, que eu até tenho uma alimentação regrada, quem me conhece sabe que eu sou super chata com alimentação, mas que eu não sou muito boa em praticar exercício. E nessa quarentena, eu comprei um transporte, porque eu senti necessidade de fazer um exercício. A parte de fé, que eu falo que a parte mais espiritual sempre foi muito forte para mim. Então, eu tenho a fé no meu coração, porque eu sempre digo que quem tem fé não tem medo. E nessa quarentena, a gente precisa ter fé para não ter medo do que pode acontecer. Então, a fé é um lado espiritual meu que sempre foi muito trabalhado. A parte emocional, é engraçado que agora eu estou fazendo meditação. Eu conheci aqui o Tadashi Kadomoto, quem não está aí fazendo meditação. E estou adorando. Já hoje fiz com ele também. Da manhã e meditei e meu dia parece que vai mais leve. Quem não faz meditação, recomendo. A questão intelectual é muito forte na minha vida, então a questão de sempre estar buscando mais e aprender já era uma coisa forte na minha vida e agora na quarentena exacerbou, eu estou tendo que me reinventar. A Mari está aqui, é uma pessoa que está me ensinando muito de tecnologia, então era uma área que parece ser tão distante da medicina e de repente eu estou podendo aprender tanto com pessoas de outras áreas que não sejam a medicina. A Mari é uma dessas pessoas que me presenteou com uma live incrível sobre LinkedIn. Então, que me deu um outro lado de conhecimento que está fazendo muito bem para a minha alma. Tem a questão da meditação. A parte social escancarou, gente. Como eu tenho saudade das minhas amigas
A Mari Salem tá aí, a Marina, a A Maju, Thaís, a querida, a Maju, toda a turma Thaís, do clube, toda a clubão. turma do nosso clube. Gente, que Que saudade que eu delícia. tenho dos nossos bate-papos, que a gente Saudade mesmo. ficava horas almoçando e nosso almoço durava do meio-dia às 6 da tarde, Terapia, numa terapia. terapia, entendeu? A Toia aí, linda, a Lu, mãe da Toia, querida, a Toia fez balé comigo. Então, assim, a Ká, que tá aí, que me ensinou um pouquinho a cozinhar nessa quarentena, porque eu não tenho o menor dom, ela Sim, não deixa eu queimar as coisas. Ou seja, o autocuidado, eu quero que vocês entendam que vai muito além do cuidado físico, que sim. seja a comida e o fazer exercício. E que muitas vezes as pessoas que vão só para esse lado esquecem de todas essas coisas que eu falei, da questão da fé, da parte emocional, da parte intelectual, que são igualmente importantes. E nessa Sim, pandemia, a gente está sentindo falta disso, né, Bia? O que você é verdade. acha desse autocuidado mais abrangente aí? Então, é verdade. Eu sinto que as pessoas que já cuidavam do lado emocional e que continuam cuidando, né? Porque eu já atendia virtualmente algumas pessoas que foram morar no exterior, então eu já fazia essa coisa da terapia virtual, né? Então não era uma novidade para mim, mas agora virou 100% virtual. E eu percebo que essas pessoas quiseram e fizeram questão de manter a terapia online, porque para continuar se cuidando. E eu percebo que as pessoas que já cuidavam do emocional, elas estão lidando melhor com esse isolamento e com essa fase maluca e essa incerteza do amanhã do que as pessoas que nunca cuidaram do emocional, porque isso ficou escancarado. Quem não cuidava está sentindo necessidade, falando: meu Deus, eu preciso cuidar do meu emocional, porque tá pegando, tô com medo, tô aflito, tô ansioso, tô. Então, essa coisa do cuidado emocional escancarou tanto dentro de casa, né, nas famílias, quanto também nos médicos, né, Lu, que estão na linha de frente e morrendo de medo, porque estão na linha de frente e tem muito mais risco, né, de pegar essa doença, enfim, estão dando de cara com a morte do outro e esse medo. Então, assim, o quanto é importante a pessoa cuidar do lado emocional, além de todos esses que você falou, da sua alimentação, do seu sono, do lado físico, do exercício, né, de estudar e fazer cursos, enfim, né, do seu bolso, do seu financeiro. Mas hoje em dia é assim, se você não tiver o emocional, todo o resto pode ir por água abaixo, né? Então ficou escancarado a importância de cuidar desse lado emocional mesmo, né, Lu? E eu achei muito interessante quando você falou que a coisa do teleatendimento aumentou muito, quer dizer, já existia do pessoal de fora do Brasil, e eu notei isso também com a telemedicina. A telemedicina não, ela não era autorizada aqui no Brasil, em março começou a ser autorizada, e eu comecei com um volume de atendimentos de pacientes fora do Brasil me procurando enorme, Bia. Eu acho que é como se elas quisessem voltar um pouquinho, assim, a minha sensação, para o colo do país de verdade, para ouvir o português na língua dela, o Sim. carinho da médica brasileira, independente de ela estar se cuidando lá. Então, é interessante isso. Você não notou também essa questão de pessoas de fora te procurando mais? Porque eu até comentei com a minha sócia, falei, Moni, nossa, tanto paciente de fora me procurando, mas eu acho que é a coisa do voltar para o casulo, para a toca. Pra Né? toca, voltar para toca. É, para o conhecido, acho que tem tudo a ver, Lu, tudo a ver, sim. Agora me fala você, uma médica super ocupada, eu aqui para conseguir essa live foi assim, ó, suado, né? Tá sempre ocupada, tem neném nascendo, etc. Como que você faz para ter o autocuidado? Você percebe que as fases que você não consegue ter o autocuidado, se isso muda alguma coisa? Me conta um pouquinho. É engraçado, Bia, que eu acho que eu vou tentar fazer uma analogia para tentar entender um pouquinho do que é uma vida de uma médica e de quem me conhece talvez entenda essa analogia, principalmente quem me conhece mesmo a fundo, minhas amigas que estão aí. Eu, como médica, eu acho que eu vou tentar fazer uma analogia com uma carruagem, tá bom? Uhum. Então, muitas vezes eu dou a impressão de que eu sou uma pessoa extremamente forte, né? Eu acho que eu também tenho esse lado vaidoso, então eu diria que a minha carruagem ela é forte,
ela é enfeitada, acho que ela teria até glitters, assim, porque eu sou meio perua, do lado de fora. Ela teria um comandante, uma pessoa que comanda essa carruagem, né? Um motorista dessa carruagem. Eu falaria que ele era um motorista extremamente comprometido para que nada acontecesse de errado com essa carruagem. Uma pessoa extremamente séria para que essa carruagem caminhe da melhor maneira. Então, acho que essa seria a representação, talvez, da doutora Lu para todas as pessoas, né? Mas, na verdade, a pessoa que está lá dentro da carruagem, né, que sou eu, né? A Mari falou que com certeza teria glitter, muito glitter. Acho que ela teria neon também, ela seria algo assim, porque é a minha representação. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa e dou essa impressão de fortaleza, meio até de Mulher Maravilha. Mas lá dentro dessa carruagem existe uma pessoa extremamente sensível, muito sensível mesmo, e que muitas vezes essa sensibilidade, essa pessoa talvez até frágil, não deixa transparecer, né? Porque ela não pode deixar transparecer essa fragilidade, essa sensibilidade à flor da pele, porque se deixar transparecer pode parecer uma pessoa fraca. E não é, gente. Na verdade, é até bom que exista esses contrapontos. E eu preciso cuidar dessa pessoa que está dentro dessa carruagem, que é extremamente sensível. Exatamente, a Tarsila falou como boa pisciana. Exatamente. E como boa pisciana, eu sou extremamente sensível, eu sou emoção à flor da pele. Eu sou uma pessoa que sinto a dor do outro. Literalmente eu sinto. E quem é minha paciente sabe que tem momentos difíceis da vida delas que eu sofro junto com elas. Então, se eu não conseguir cuidar dessa pessoa frágil, que é a pessoa que está dentro da carruagem, se eu não conseguir cuidar dessa pessoa, eu não vou conseguir dar o melhor atendimento para as minhas pacientes e fazer essa carruagem seguir tão forte, tão firme, com a execução em bons resultados. Então, eu tenho que, sim, fazer o meu autocuidado. Mas é óbvio, como toda outra pessoa, gente, eu sou um ser humano como vocês, tá? Eu tenho momento, sim, de fragilidade, eu tenho momento que eu preciso da ajuda. A Mônica acabou de entrar, eu brinco e falo que a gente é muito complementar, então eu sou esse lado mais sensível, o lado mais criativo. A Mônica, minha sócia, é o lado mais racional, o lado que depende, ela fala, Lu, calma, entendeu? Volta um pouquinho para o chão, porque não precisa sofrer com esse assunto. Eu estou aqui para te proteger e para, de repente, executar essa coisa de planilha. Eu detesto planilha. Eu não gosto de planilha. É igual eu e a Jo na toca. Ela também fica com a planilha. É isso. Mas você não concorda, Bia, que às vezes o autocuidado também indica em fazer boas escolhas. E a minha mãe colocou, você não é fraca, pelo contrário, só é muito sensível. Sim, mãe, eu concordo, eu sou zero fraca, mas eu sou sensível. E quantas vezes eu não preciso, de repente, até de um colo de mãe, né? De um colo de amiga. A Bia, nessa quarentena, gente, me aguentou. Eu vou dizer que ela não aguentou, Bia? É uma a Mari vai fazer as um planilhas colinho. para mim. Mari, eu já disse que um dia eu vou trabalhar com você. É meu sonho de consumo. Ó, tá na live, tá escrito que a Mari um dia, eu e ela, a gente vai fazer um negócio que ninguém vai segurar, porque ela vai ser as planilhas e eu vou ser a parte criativa. Mas, Bia, eu só agradeço a você de coração. Querida. Porque nessa quarentena, de verdade, a Bia foi o meu colo 1 milhão de vezes. E é tão bom ter uma amiga. E tem o lado social, tá vendo? Que de repente você pode ligar e falar, poxa, eu tô com medo. Eu tô com medo do Covid, eu tô com medo da minha família se contaminar, eu tô com medo da minha vida. Apesar de eu me expor, e a medicina faz com que eu me exponha diariamente a riscos. Então, até dei um exemplo numa live anterior, mas eu sempre entrei, às vezes, num parto de uma paciente soropositiva, sabendo que eu tinha risco ali de me contaminar, e eu não deixei de estar ali com aquela paciente. A Bianca, querida, minha paciente está aí. A gente tem uma história linda juntas, que eu sabia que seria difícil de enfrentar. E em nenhum momento eu cheguei e falei, não vou enfrentar com você. Sim, eu vou enfrentar. Mas isso não significa que lá a Luciana Sensível não estivesse ali falando,
poxa, rezando a fé lá do meu lado, né? Que eu falei que é muito importante no autocuidado, rezando para Deus, porque eu acho que tem alguém que é maior que eu ali ao meu Sim. lado me dando essa força. Eu tendo as Uhum. minhas amigas que estão aqui na live me dando a força como amiga, precisando do colo, a minha família, a minha Uhum. espiritualidade, a Sim. minha emoção. Então, isso tudo é muito importante. Então, é muito mais É, do eu que acho que só você o está cuidado falando, físico. né, Lu, da sua humanidade. É, Você é médica, mas você é humana, né? sim. Então você tem suas fragilidades, você tem seus momentos e você precisa também se recarregar, né? Eu faço analogia sempre com o celular. Quando o celular está acabando a bateria, a gente tem que pôr na tomada e ele recarrega. Às É vezes você isso. pode recarregar 10%, 20%, você pode deixar a noite inteira e ficar 100%. A gente também precisa, o autocuidado nesse sentido, ele vai recarregando você. Então, que atividades que você pode colocar no teu dia para recarregar? Claro que pode ser um momento de terapia, de meditação, como a Lu falou, onde você vai recarregar, né, o seu lado emocional. Pode ser uma ginástica que você vai recarregar o teu físico, whatever, né? O que importa é que você vá tendo esse me time, que eu chamo, né? A Lu fala, adoro quando você fala aquele inglês lá, é o me time, é o tempo para mim, né? Para eu me recarregar, para estar bem, para poder estar melhor ainda para os meus filhos, para as pacientes, né? No caso da Lu e as minhas pacientes, né? Os grupos da Toca. Eu preciso me recarregar para estar bem para vocês, né? Para cuidar. Então, É, essa fragilidade e essa humanidade, nós também, profissionais da saúde, temos, né? Só que como a gente é cuidador, né, Lu? Acho que a gente fica muito na polaridade de quem é o cuidador. O outro é que é o cuidado. Então eu fico no lado da força, né, Lu? Você também. A gente fica no lado das fortes. E eles que são os frágeis que a gente vai ajudar, né, e cuidar. E não é verdade, né? A gente também é frágil e tem os nossos momentos. E é muito importante que a gente também assuma isso e que a gente se cuide, né? Para que a gente fique um pouco mais forte, sim, para poder cuidar. E eles também têm as suas forças. E eu acho que o meu papel como terapeuta é trazer o lado forte dessas pessoas que vêm frágeis para mim. E eu falo, não, não, você está frágil, mas olha aqui a sua força. E eu trazer a força dessa pessoa e mostrar o quanto ela é capaz e o quanto ela pode superar aquilo que ela está me trazendo, né? Então, na verdade, nós dois temos fortalezas e fraquezas e a gente dança, né? e você sabe que é interessante, até eu tenho várias pacientes que colocaram aqui da questão da gratidão. E todo mundo fala, porque é verdade, no mesmo lugar do cérebro que você tem a tristeza, você tem a gratidão. Então, às vezes, tem uns estudos que mostram que é impossível você sentir a gratidão e a tristeza ao mesmo tempo. E fala Uhum. muito de você ser grato às pessoas. E as pessoas pacientes agradecendo, um pouco antes, muitas agradecendo o meu carinho, mas queridas do coração, meus pacientes que estão aí, vocês não sabem o quanto vocês me fazem bem. O quanto a gratidão, o olhar de gratidão delas, para mim, me reenergiza, que é o que você falou. É uma Exatamente. coisa que, se elas soubessem o bem que elas me fazem, quando elas não precisam nem falar que são gratas, eu olhar no olho delas e sentir de coração que é de verdade, que existe de verdade esse sentimento, é algo que me reenergiza tanto. E eu acho que quem é médico, a Cá tá aí, Cazuli, querida também, que é a ginecologista, a gente consegue Marina acabou de sentir. entrar. Ai, Marina, Bem-vinda. querida. A gente consegue sentir isso de coração. E É é verdade. isso que nos faz seguir em frente, mesmo que seja difícil, porque Exatamente. vocês nos reenergizam. Não, e eu Então sinto é isso muito bom, também, Lu, no consultório, não né? é? Porque eu sinto, como você, né, que mais do que uma profissão que a gente escolheu, eu sinto isso meio como missão, como algo que me faz bem para a alma. Então, quando eu auxilio alguém, ajudo alguém, dou um colo para alguém, e vejo essa pessoa sair melhor do consultório, aquilo não tem preço mesmo. É uma coisa que me preenche a alma, assim, é muito gostoso, né? Então, eu sinto exatamente o que você está falando aí, e isso não tem preço. Não tem preço. Então, isso também é um autocuidado. Então, apesar de a gente Exatamente. cuidar dos outros, as minhas pacientes, e eu estou agora explicitamente falando que vocês também cuidam de mim.
quando vocês me agradecem, tanta mensagem de carinho. Nossa, tem o filho da Tarsila que fez 14 anos, da Dec fez, a filha da Dec fez 7. Então, assim, tanta gente, vocês realmente me reenergizam. E eu tô aqui, agora é a minha vez da doutora Lu, a agradecer a vocês, minhas pacientes queridas, que me reenergizam e que dão tanto carinho para mim e me fazem me sentir melhor. Agradecer as minhas amigas, eu vou ficar emocionada, gente, não era para me emocionar na live. As minhas amigas queridas que estão aí, a Bia representando todas elas, mas muitas amigas aqui. Eu quero agradecer cada uma de vocês, porque vocês têm um lugar no meu coração muito importante. E por vocês também, eu estou fazendo a minha missão e seguindo o meu trabalho. Então, de coração, agradecendo a minha família, a minha mãe. Então, tudo isso faz parte também do autocuidado. E é óbvio que agora também tem a meditação, também tem aí a minha fé, que quem me conhece sabe aqui, tá no meu pescoço. E Sim. então eu tô aqui também para agradecer. Agora não vou me emocionar porque eu estou numa live, então eu tenho que me Ô, comportar. Lu, e me conta uma coisa, querida. Queria saber como é que ficou para você lá atrás, voltando um pouco a fita. Antes, né, você era estudante, e aí resolveu fazer a medicina e virou médica. Como que era? Teve alguma diferença na forma que você se cuidava antes e depois de se tornar médica? Ainda mais médica que, né, a gente sabe que estuda pra caramba e depois trabalha pra caramba. Como é que ficou o autocuidado aí? Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Quem me conhece lá atrás, a Lulu, como me chamavam. Então, o meu sonho lá, adolescente, era ser atriz. Acredite se quiser, eu fazia teatro. Eu também dançava, fazia balé. Fiz balé clássico um tempo, depois fiz balé moderno. Eu fiz sapateado. Então, a minha grande terapia sempre foi a parte artística, a parte do teatro, a parte do balé, né? Quando eu fui para decidir a profissão, o meu pai chegou para mim e falou: Lu, você pode fazer qualquer profissão, menos artes cênicas, porque ele sabia que tinha uma tendência de eu escolher ser artista de fato, porque eu gostava muito daquilo. Daí eu resolvi fazer um teste vocacional. E quem tem filho adolescente, eu super recomendo o teste vocacional, porque ali foi muito bom, um pouco duro, mas muito bom, porque ele me mostrou tudo aquilo que eu gostava de fazer e tudo aquilo que eu tinha aptidão. E a gente não consegue ser bom em tudo. E ali, pela primeira vez, eu consegui perceber que eu tinha fraquezas e pontos fortes. E eu sempre digo que, assim, o que você é bom, você é muito bom. Então, é fácil você fazer aquilo. E a nossa tendência é sempre exacerbar o que a gente é bom. Inclusive com os nossos filhos. Tipo, meu filho é bom no computador. Eu pego, por exemplo, o meu. Eu exacerbo a parte tecnológica dele. E eu acho que o grande segredo, e eu tive isso quando eu fiz o meu teste vocacional, é você melhorar os seus pontos ruins. Porque quando você não pode ser muito ruim naquilo que você não é tão bom. Se você for mediano naquilo que você não é tão bom, ou um pouquinho acima da média daquilo que você não é tão bom, você vai ser acima da média no total, porque aquilo que você é muito bom, você já é espetacular. No que você não é muito bom, ou você é na média ou um pouquinho acima. Então, ali, com o teste vocacional, que foi um psicólogo que fez, por acaso, o meu pai, que é psicólogo também, Meu colega. ele mostrou para mim esse caminho. E por isso que eu acho muito importante, mães de adolescentes e adolescentes, Toia, que está aí, façam teste vocacional. É muito importante para vocês saberem um pouco da personalidade dos seus filhos que vocês já conhecem, das fraquezas e dos pontos fortes. E daí ali, eu sabia que eu podia ser médica, eu podia ser economista, eu podia ser psicóloga, e eu fui lá e prestei tudo. Prestei tudo e entrei em tudo, direto. Não fiz cursinho, nada. Quer dizer, eu fiz o cursinho aquele junto com o colégio, mas entrei direto lá do colégio. E daí, o que aconteceu? Eu entrei em tudo, e daí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ser honesta que eu tive uma tendência a pensar em psicologia, Bia. É uma coisa que eu gosto muito. Você leva jeito, Lu. E daí, o meu pai entrou em cena novamente, o que foi muito importante, e falou: Lu, você pode ser psiquiatra e, além de fazer terapia, poder prescrever. Então, acho que talvez, já que você entrou em medicina, faz medicina e, se você quiser, psiquiatria.
E daí eu fui me apaixonando tanto pela medicina e eu acabei juntando coisas que eu gosto como ginecologista, porque eu gosto muito de conversar. Quem me conhece sabe aí o quanto eu gosto de conversar e bater papo. E Uhum, então tem a minha parte de ouvir, né, psicóloga. sim. Eu amo hormônio, assim, é uma das coisas que eu mais amo, é a parte hormonal, tanto que eu fiz reprodução, hoje eu não faço tanto alta complexidade, que tem a parte hormonal na gineco. E tem a parte da vida, que quando eu Uhum. entrei num parto a primeira vez, eu falei, opa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero trazer vidas ao mundo, eu quero ir para a vida, mais do que para a morte, mesmo sendo médica. Mas, ao mesmo Que tempo, quando a lindo. gente fala em autocuidado, aquela parte, teatro, balé, que eu sempre gostei e fez parte do meu eu, de repente teve que ficar lá para trás. E Uhum. para mim não foi fácil, Bia, porque eu gosto muito. Eu voltei a dançar depois de ter a parte do filho com a minha filha no colo e foi muito especial porque foi um retorno ao meu autocuidado, que foi dançar de novo. E eu pude retornar no Um palco, resgate, né? resgate, De algo que você dançando. gostava muito e te alimentava, né? E Que foi muito gostoso. uma simbologia muito linda, porque eu subi no palco do clube Uhum. com duas pacientes minhas. Ai, que Eu lindo. tinha feito o parto logo após o meu parto, e nós três, eu e minhas duas pacientes, que são muito minhas amigas, carregando as filhas no colo, a gente dançou um tango em cima da piscina. Então, assim, ali foi um Eu resgate estava do lá. Foi meu lindo. Foi lindo. autocuidado. E o Gasparian Ó, o entrou, e eu vou Gasparian dizer, entrando. Gasparian, que você está fazendo parte do meu autocuidado nessa quarentena. É Porque verdade. graças a você, Gasparian, eu estou dançando todo final de semana. Nas E horas dançar, vagas. para mim, é a minha terapia. Quem não entrou na live do Da nossa Gasparian, época, hein, gente, Gasparian? imperdível. A Mari é minha companheira de balada nos finais de semana. A gente põe É, luz, a gente se diverte. que Então, gente, delícia. fica a dica. Esse está sendo o meu autocuidado Você se na renova, né, quarentena. Lu? Para depois Porque poder cuidar das outras e fazer seus partos lindos. E é demais, gente, porque quando eu entro na live dele e eu danço as minhas músicas da minha época, me faz um bem danado. Parece que me Que legal. reenergiza e eu consigo estar bem para tudo que eu tenho que enfrentar. Então é mais ou menos isso. Eu tive que Que deixar um importante. pouquinho do Sim, que eu gostava, que era o teatro e a música, para ser médica. Mas de vez em sim. quando eu resgato esse autocuidado aí do Dá meu umas jeito que eu estou fazendo fugidinhas. no final de semana com Gasparian. Que legal, Lu, que Está sendo legal. muito legal. Então, eu mudei muito, Bia. Eu acho que antes e depois da profissão, mas tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, não, porque faz parte da nossa essência, né? E acho que Sim, agora também, até o fato de eu estar fazendo as lives e tudo mais, eu resgato um pouquinho ali da menina que queria ser atriz, que queria falar para o público. Eu com acho que certeza. agora eu estou um pouquinho conseguindo resgatar uma coisa que ficou meio adormecida no meu coração. E eu Uhum, pensei, por que eu não posso deixar... Eu ajudo tanta gente no meu consultório, mas às vezes é um pouquinho de gente que eu consigo ajudar. Eu acho que eu uhum. posso, no Instagram, falar para mais Super. gente, atingir mais pessoas. Por que Sim, não ajudar outras pessoas com o meu conhecimento? E é isso que eu estou fazendo aqui, tentando fazer, ajudar mais pessoas. Acho que é que mais ou menos legal. isso. E você, Bia, antes e depois da profissão? Então, a psicólogo é obrigado a fazer terapia como um pré-requisito para se tornar psicólogo. Então, desde a faculdade de psicologia, eu comecei a fazer terapia, não tanto pela faculdade, eu tive uma questão muito delicada com o meu pai e que me levou a fazer terapia, né, por uma questão familiar, enfim. E eu acabei indo por essa necessidade, porque eu percebo isso. A pessoa ela acaba indo para a terapia quando tem um chamado, né? É difícil ela ir porque ela quer se conhecer, né? Normalmente a pessoa vem para terapia porque alguma coisa pegou. E para mim foi a história do meu pai, que por acaso foi no meio da faculdade de psicologia. E ali eu comecei o meu processo e desde então já fiz várias terapias com homens, mulheres, mais anos, menos anos e com paradas no meio. Mas assim, é um pré-requisito. Então eu sempre me cuidei muito nesse sentido emocional,
porque eu sou uma psicóloga junguiana e o Jung, ele diz que a gente só consegue levar o seu paciente até onde você foi. Então, eu digo que eu não posso parar de me conhecer e de conhecer minhas fraquezas, minhas fragilidades, para eu ir me fortalecendo e podendo cada vez mais poder cuidar da humanidade do outro, né? E das fraquezas e do outro, etc. Então, eu me cuido e sempre me cuidei do lado emocional, sempre gostei muito de fazer exercício físico, etc. Então, sempre foi uma coisa que eu fui trazendo, essa coisa do autocuidado, e tudo que eu prego, eu faço. Eu acredito muito nisso, né? Tudo que eu passo para o outro, eu passo na pele, né? E isso vira uma coisa verdadeira, né? Quando você passa para o outro. Então, assim, eu sempre me cuidei. Eu percebo que conforme eu fui casando e depois virando mãe, e depois eu quero saber de você, a tendência é que a gente vá, às vezes, se cuidando um pouco menos, porque agora tem um marido, uma casa, agora tem um filho para cuidar, então vai sobrando menos tempo. Se a gente fizesse um gráfico de pizza, o pedaço da pizza nosso vai ficando mais fininho, né? Mas eu acho importante que a gente sempre mantenha o quanto for possível de autocuidado para a gente estar recarregado para cuidar de todo o resto da pizza, né? Então, e eu acho que é legal quando você fala assim. que você é terapeuta junguiana e eu te conhecendo muito, eu acho que de fato você é junguiana, porque você leva muitos com você, mas eu acho que você tem um pouquinho de freudiana também, porque quando você faz uma constelação familiar, que você faz de maneira espetacular, eu acho que aí você traz um resgate um pouquinho ali dos antepassados, da família, do pai e da mãe, que é um pouco freudiano, não? Ou eu tô Então, enganada? o Freud, normalmente, ele te pergunta por que que isso aconteceu na minha vida? E a nossa tendência é olhar por quê. E aí a gente vai olhar para o pai, para a mãe, para a infância e tudo mais, né? O Jung, ele já pergunta para que que isso está acontecendo com a gente? Até na quarentena é uma pergunta boa para fazer. Por que que isso tudo está acontecendo? Por que que o Covid chegou? Para quê? Né? Qual é o convite? O que será que eu preciso olhar? O que será que eu preciso modificar? Né? Qual é o sentido disso? Então, o Jung, ele leva para frente, né? O Jung é discípulo do Freud, então eu também, muitas vezes na terapia, faço esse retrospecto da infância e com a constelação familiar, que é algo que eu estou ainda em formação, em treinamento, mas já venho fazendo com bonecos no consultório, alguns exercícios sistêmicos. Sim, a gente olha muito para os ancestrais, né? Para os pais, para os avós, para os bisavós e até para as nossas origens. E assim, o quanto a gente carrega disso, o quanto a gente é produto disso, né? Para o bem e para o mal. Então, a constelação ajuda muito a gente devolver aquilo que a gente não quer mais e que a gente não concorda, poder ficar com o nosso, ocupar o nosso lugar aqui e agora, fazer do nosso jeito, né? E a gente trazer a força do sistema, né? Dos pais, dos avós e dos ancestrais para o lado, digamos, bom e ao lado que a gente prefere, né? E que a gente escolhe. Né? Então, sim, a constelação traz muito essa coisa dos ancestrais e da força deles e que a gente pode se conectar com essa força para seguir a nossa vida com a nossa cara. Né? Eu Então, acho muito sim. especial. Sim, por isso que eu acho que tem essa mescla. Bom, falando aí em família, quando a gente casou também mudou o nosso autocuidado, né? Isso, Acho que conte aí. Como foi o surgiu antes de aí. casar e depois de casar? Eu acho que assim, principalmente o casamento, quem conhece o Du sabe o quanto a gente é workaholic, focado na profissão. A gente ama o que faz, eu na medicina, ele na tecnologia. E quando a gente casou, a gente virou super workaholic. Então, para vocês terem uma noção, eu não tirava férias por opção. Eu já cheguei a cancelar as minhas férias da véspera de embarcar, ou do fora do Brasil, porque tinha bebê para nascer e o bebê não tinha nascido. E daí eu esqueci muito mesmo daquele autocuidado que é tão importante, você cuidar de você, porque ali a gente virou, eu, a doutora Lu, ele, o Du, né, na parte tecnológica, e a gente, lógico que isso foi muito bom para a parte profissional, porque a gente fez a gente teve um crescimento enorme, mas ficou ali um pouquinho esquecido esse autocuidado, porque eu passei a cuidar muito mais só do meu lado profissional e do meu lado cuidar do Du como meu marido, porque eu estava conhecendo essa coisa de ser esposa, e esquecendo um pouquinho da Lu.
Então, isso foi um período da minha vida difícil. Eu ainda não pensava em ter filhos nesse momento, até um momento que na minha vida falou: uau, eu preciso ser mãe, até para me tornar uma profissional melhor. Porque eu preciso sentir no meu corpo as modificações da gravidez, da gestação. Eu acho que o fato até do Dudu ser prematuro, para mim foi importante estar do outro lado, ter um filho na UTI, né? E sentir a dor que é você, às vezes, ir embora da maternidade e deixar o seu filho na UTI, porque às vezes é muito fácil, como médico, você dizer, ah, é assim, mas dói muito na alma. Então, e aconteceu comigo, né? Então, e daí, quando nasceu os filhos, foi quando eu consegui começar a pensar no meu autocuidado, mas indiretamente eu tinha também eles como até uma muleta. Então, a questão das férias. Então, agora eu sempre tiro férias por eles, porque eles não podem ficar sem férias, porque eles merecem essas férias. Mas eu também mereço, porque para eu conseguir trabalhar, às vezes passando madrugadas em Claro, e sabem o quanto eu fico sem dormir, pegando o carro de madrugada de Campos do Jordão sozinha, com chuva, à noite, para vir fazer um parto e chegar a tempo de fazer esse parto, porque eu tento ao máximo ter um parto normal, porque eu gosto disso, porque eu tive isso para o meu corpo, mas eu também não gosto de ultrapassar os limites da segurança. Então, é engraçado que por um períodozinho ali, quando chegou o casamento, esse autocuidado mudou um pouco, porque eu fui cuidar mais do Du e da minha profissão, e esqueci um pouquinho, sim, de cuidar de mim. E que às vezes acontece com as pessoas, eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Eu vou mostrar um falando, desenho que eu fiz janeiro, aqui. Nunca esqueça o medo de parir com você viajando. Cara, eu nunca esqueço. Ela fica nervosa quando eu tiro férias atualmente. Oh, Deus. Pelas outras pacientes. Ela fala, ai, doutora Lu, ela é tão bonitinha. Então, assim, mas ó, deu certo. Mas pelo que você está falando, né, Lu? Enquanto você era só profissional ainda, né, casar, aí casou, etc., parece que o teu foco era muito mais o trabalho, até para você se fazer profissionalmente, porque a gente está quando fica no início da carreira, você quer se fazer profissionalmente, então você foi atrás disso, parece. E aí a fome é essa, naquele momento, quero ser profissional, quero ter paciente. Então, acho que faz parte, isso em qualquer profissão, né? Quando a gente está com essa fome de ganhar dinheiro, de se fazer profissionalmente, a tendência é focar nisso, em detrimento, algumas vezes, disso que você falou, putz, não vou nem tirar férias, ou vou tirar menos, e vira, como você chamou de workaholic, né? Tem muitos que ficam nessa fase, e é uma fase, e ok, né? Agora, que importante você dizer, né? Puxa, eu tiro férias pelos meus filhos, mas também por mim. Na verdade, você já tinha o direito de tirar férias antes deles, mas é que talvez você não tenha se dado o direito e o foco era outro naquele momento, e tá tudo certo também, né? Não tem regra. Agora, queria mostrar um desenho aqui, que eu não sei se vai dar para enxergar, o eu e o outro, né? Quando a gente é solteiro, então é isso, eu cuido de mim, o outro cuida do outro, tá tudo certo, todo mundo cuidando de si, beleza. Quando a gente começa a se relacionar, eu e o outro, e aqui é a relação, é o nós, né? Quando começa a ter o nós, que é a nossa relação, aqui tá a nossa casa, os nossos filhos, né? Então começa a ter um pedacinho aqui que é nosso, que nos diz respeito aos dois. O importante nessa relação é eu continuar mantendo a minha individualidade e o outro continuar mantendo a individualidade dele. Então, sabe aquela história do futebol, do pôquer, da noite com os amigos? E a mulher também manter as suas amigas, o seu me time, o seu exercício, seja lá o que ela quiser fazer, ler, whatever, né? Ver a sua série, não sei. Como que é manter essa individualidade? Mesmo depois de casado, não é fácil. E o autocuidado tá aqui, ó. Eu vou cuidar de mim. E o outro vai cuidar do outro, né? E essa intersecção é o nosso. E como que a gente pode dividir isso de uma maneira justa? Porque os filhos são nossos. A Mari está dizendo que essa intersecção aí é bem maior do que você colocou. Então, viu? isso que eu ia falar. Mari, eu vou chegar lá. Olha esse aqui. Ela pode ser maior e ela pode ser assim, olha.
eu e o outro e a relação e virar uma simbiose, que não é legal. Porque aí eu já não sei mais quem sou eu, quem é o outro, eu já não tenho individualidade nenhuma e já virou uma mistureba. Não é bacana. Então, o ideal é um meio termo entre essa simbiose, que não é bacana, e isso aqui. Isso aqui pode ser mais gordinho, só que tem que tomar cuidado para não sumir a individualidade nem do eu e nem do outro. Então, é muito importante que se divida aí na quarentena, Lu, acho que é importante a gente falar disso, né? Todo mundo na quarentena, isolado em casa, parece que devolveram para nós o que é nosso. Então, assim, olha, essa é a sua casa. Você vai fazer a sua faxina, você vai fazer a sua comida, essa é a sua família, seu marido, essa é a sua esposa, estes são seus filhos, né? Então, você tá com o que é seu agora, não pode vir funcionários, então assim, ó, toma que a casa é sua, os filhos são seus, toma, né? E cada um tá tendo que cuidar do seu. O que é importante nessa hora? Cada um se colocar no seu lugar. Então tem o lugar do marido, da mulher, do pai e da mãe, do filho, o filho na sua idade, será que ele não pode agora começar o autocuidado também? Dependendo da idade pode, não pode fazer sua cama, lavar sua louça, colocar a mesa, tirar a mesa, dependendo da idade já dá. Então como é que é também os pais darem isso, essa autonomia para essas crianças ou jovens, adolescentes, né? Às vezes tem uns marmanjos morando em casa, e cada um poder fazer o seu, né, Lu? E tá no seu lugar. Então, queria saber como é que tá isso para você. Meus pais fizeram 50 anos de casado e eu escrevi um texto para eles, e uma das frases que eu coloquei, que o amor não significa fusão. E eu acho isso muito importante, porque se você não tiver a sua independência e o seu momento, você não consegue nem amar o outro, porque parece tudo a mesma coisa. Então, é muito importante. E, assim, com o Du, eu sempre tive muito isso. Existe muito um respeito do meu momento, do momento dele, do momento nosso. Com os filhos, fica um pouco mais difícil, porque existe a questão culpa, né? Então, às vezes, você tá fazendo alguma coisa para você e daí você sente, poxa, mas eu deveria estar com eles ou fazendo isso para eles. Mas eu entendo que eu quero criar meus filhos para o mundo. Eu não crio os meus filhos para mim. E eu só vou conseguir criar meus filhos para o mundo se eu ensinar eles a terem independência. Porque eu não vou existir a vida inteira para eles. Então, vai doer na minha alma e no meu coração. O Dudu foi fazer um intercâmbio o ano passado, aos 10 anos, eu mandei para ele para um intercâmbio fora do Brasil. E que mais do que aprender inglês foi o aprendizado da independência. E talvez eu não conseguisse permitir que ele fizesse tudo que ele fez lá debaixo da minha asa. Então, eu tive que ter a coragem de mandar ele para longe de mim, para eu poder trabalhar essa independência. Então, eu lembro um dia que ele me ligou, desesperado, me dizendo que o dia seguinte ia ter uma inspeção e que como que ele ia fazer, porque ele limpava o quarto e no dia seguinte o quarto estava sujo. E que ele estava preocupado que ele não iria passar nessa inspeção. Então, e ele começou a valorizar muito as pessoas que trabalham na minha casa, porque ele conseguiu perceber o quanto dá trabalho arrumar a casa todos os dias. Então, assim, eu acho que em casa não começou só na quarentena, Bia. Isso já é uma preocupação que eu tenho em relação aos meus filhos desde sempre, né? Sim. A Lulica que na quarentena escancarou, né? Na quarentena escancarou. Escancarou, mas isso não é uma coisa que eu já não tinha preocupação de fornecer aos meus filhos lá atrás. É que também existem personalidades diferentes. Vocês conhecem a Lulica e o Dudu. A Lulica, ela é independente desde que nasceu, gente. Ela saiu do meu útero pronta para guerrear, pronta para o mundo. Ela tem essa personalidade mais independente. O Dudu não tanto, entendeu? Então lembra da história dos pontos fortes, os pontos fracos que eu falei? Eu também tenho que olhar para os meus filhos e ver os pontos fortes, os pontos fracos, e aonde talvez eu precise melhorar isso nele. E às vezes sair de cena como mãe pode ser o maior aprendizado de amor. Principalmente para essa geração que eu estou percebendo que está muito confortável viver
na casa dos pais. Então eu vejo, às vezes, pessoas grandes e que não têm a vontade de ter uma família, ter uma casa, ter um carro, tá cômodo. Então, eu acho que a gente tem que tirar eles um pouquinho da zona de conforto. Eu acho que a sensação que eu tenho é que, às vezes, amar também significa deixar voar. Deixa voar. Eu Dói, falo que é ser a mas mãe desnecessária, né? Porque se a gente vai virando uma mãe desnecessária, significa que a gente fez um bom trabalho e que a gente está dando autonomia para essas crianças e que vão saber se cuidar, porque o autocuidado, Lu, ele é aprendido, ele é um processo. Eu só aprendo a cuidar de mim se alguém me deixar eu cuidar de mim e confiar que eu vou me cuidar. Né? Então a gente precisa, enquanto pais, né, quem aqui for pai e mãe, perceber isso. O outro tem que ter a autoconfiança de que ele dá conta de si. Então a gente precisa ir dando linha, igual pipa, devagarinho, vai dando linha, vai dando linha. Se precisar, puxa de novo, aí vai dando linha, vai dando linha. É, exatamente. Isso é sempre o ninho, né, Lu? O ninho, eu tô aqui. Se precisar, eu tô aqui. Se precisar de ajuda, eu ajudo, mas eu não vou fazer por. É diferente, né? Ô, Lu, eu tô querendo fechar, porque daqui 4 minutos vai acabar a nossa live, né? Ai, então a gente precisa se despedir, infelizmente. Sim, tem muito assunto e pouco tempo. Vamos ter que fazer então, uma eu queria live saber 2. como é que você fecha essa live, o que você deixa aqui para nós nesse dia. Olha, muito obrigada pela presença, querida. Foi um prazerzão falar com você. Você é super corrida aí na sua vida, mas fico feliz que você tenha vindo para a Toca um pouquinho, para falar para a gente um pouquinho dessa coisa do autocuidado para você que é médica e que merece tanto, né, Lu? Porque eu acho que é isso. Os profissionais da saúde merecem um momento de respiro, de pausa e de autocuidado para estar melhor, para poder cuidar dos outros no dia seguinte. Eu quero primeiro agradecer a você, a Jo, pelo convite. Quero agradecer, como eu falei, as minhas pacientes, as minhas amigas, até minha amiga de infância entrou. A parte, sabe a história aí que eu falei da atriz? Ela conhece essa parte aí. Essa doutora Lu, lá de trás. Mas eu quero agradecer todo mundo, todas vocês. E eu tenho um desenho que eu queria compartilhar. Eu não consigo compartilhar aqui. Eu pedi para a Bia imprimir, porque eu acho que tem muito a ver com esse momento. É uma escadinha, e que aqui embaixo está escrito eu não consigo, e talvez eu consiga. Talvez eu possa. Talvez eu quero possa. ser capaz de fazer. Como será que eu posso? Vou tentar fazer. Eu posso fazer. Eu farei. Conseguir. E é isso que eu quero deixar para vocês. Eu sei que pode estar sendo difícil. E muitas vezes é muito mais fácil a gente olhar para o problema ou para a dificuldade e dizer eu não consigo fazer nada perante o vírus, eu não consigo fazer nada durante a pandemia, eu não consigo fazer nada com problema econômico. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma montanha íngreme, é uma escada difícil, mas a gente não pode desistir. Oi, Jo. Desistir A Jo entrou. É o caminho mais fácil, ficar lá sentadinho. Sim. Eu tenho que tentar. Eu posso até não conseguir chegar no topo, mas eu tenho que tentar subir essa escada. E esse desenho eu mandei a semana passada para o meu filho, porque eu fiz um desafio para ele nessa quarentena, que eu sabia que era muito difícil de transpor esse desafio para ele. E a primeira resposta que ele me deu foi eu não consigo. E eu cheguei para ele e falei, filho, eu não quero jamais que você repita essa palavra. Você pode ser difícil, pode ser um desafio, mas eu quero que você tente e que você talvez não precise chegar em 1 minuto no topo da montanha, mas que você tente degrau por degrau. E se você tentar cair e escorregar, a mamãe vai estar aqui para não deixar você se esborrachar. Sim. Mas a mamãe vai ficar olhando você subir essa montanha sozinho. Foi isso que os meus pais me ensinaram a fazer. E é isso que eu quero passar para os meus filhos. E eu quero passar como lição para vocês. Eu sei que pode ser difícil, querida. Mas eles são capazes de subir essa montanha. E eu digo mesmo, tente fazer o autocuidado que vocês conseguem. Um beijo, gente. Obrigada pela presença, queridos. Lu. Fica com Deus. Beijo, obrigada. Tchau, queridos. Tchau.